Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria nesse momento de estar compartilhando algo com vocês. É algo simples, rápido e acredito que vai nos abrir um pouco mais o entendimento para que possamos compreender melhor até as lives, os ensinos, o conhecimento, a experiência na realidade que tem se proposto através de algumas lives que temos passado. Então, o fruto, ele passa por estágios de maturação até que ele fique pronto, né? E nós passamos também por algumas etapas. Estas etapas é o que eu quero mencionar. A primeira dessas etapas, que são 3, a primeira delas, ela é fácil de se identificar e a maioria de nós já passamos por ela, alguns talvez ainda esteja passando. Ela é fácil de entender porque quando você olha para a parte histórica da espiritualidade, vamos dizer assim, você percebe isso claramente, né? E agora que vamos reportar a elas, vai ficar ainda mais claro para você. Nessa primeira etapa, nós nos identificamos muito com a parte física, né? Com a consciência corporal. E nós vemos a realidade, a verdade, né? Esse ser supremo, ou comumente chamado Deus, de uma forma distante, longínqua, né? É um Deus que está, sabe lá onde, mas que está muito distante. E nós oramos por Ele, pedimos por Ele. Às vezes se fala que se tem medo da justiça divina. Alguns que agem corretamente podem ser escolhidos para ir para o céu. Aqueles que agem de forma errada podem ir para o inferno. E temos essa visão de um Deus distante, um Deus que está austeramente olhando para nós e observando o que cada um está realizando, para que cada um tenha o seu julgamento final, né? Então, essa primeira fase é onde nós vemos esse Deus distante. Nós adoramos a Deus, um Deus distante. Nós somos servos de Deus, né? E nós fazemos de todas as formas para mostrar nosso amor, nossa devoção, e tudo isso está bom e perfeito, mas é um Deus longínquo. Nós estamos aqui pequenininho e Deus tão distante, né? E é o que nós aprendemos desde o início e é o que nós realizamos, né? Então, esta é a primeira etapa, uma etapa importante. Mas você vai ver que, seja em que etapa for, o ser humano tem algo que sempre o fez e faz e sempre fará, ter essa busca divina, de buscar a Deus, de encontrar a Deus,
de entender a Deus e de se aproximar de Deus, não é verdade? Então vem o segundo estágio. O segundo estágio, ele já é diferente. O segundo estágio já se diz que você é uma centelha do fogo divino. É uma etapa que se diz que você é um raio de sol, né? É um raio de sol divino. Mas mesmo dessa maneira, dizendo que você é uma partícula, dizendo que você é um pedacinho de Deus, você ainda continua se vendo como o corpo físico e continua se vendo nessa expressão tão forte dessa consciência corporal. Então, mesmo quando se fala nessa segunda etapa de uma centelha divina, mesmo quando se fala de um raio de sol divino, de uma partícula, de uma célula, ou seja, de que forma for, você ainda se vê distante. Você ainda se vê distante de Deus, né? Você passa a estar, tipo, como numa fase intermediária. Você sente Deus mais próximo, né? Ele já não está tão distante, mas você vê ele um pouco mais próximo. E então, isso marca esse segundo estágio, essa segunda etapa. A terceira etapa é quando essa diferença, ela se dissolve. A terceira etapa é quando essa distância entre você e a realidade divina, a distância entre você e o Ser Supremo, a distância entre você e Deus, ela se acaba completamente. E você começa a analisar e ver a Deus de uma forma diferente. E esse início de terceira fase, você para de estar olhando para o lado de fora. A busca de Deus já não é fora, já não é longe, já não é distante, já não é em um outro ser que recebe algo de Deus e que tem a passar para você. Você não está intermediário, não há algo entre você e Deus. Você começa a se voltar para si, para dentro, como o Mestre Jesus diz, para o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Você muda a sua visão para dentro, para o seu interior. E aí você começa uma outra busca, uma busca interna, uma busca de Deus no seu interior. Até você perceber que não há distância alguma. Você começa a buscar através do silêncio, através de você fazer com que a sua mente, que estava
focada para fora, que ela se volte e venha para dentro e reconheça quem você realmente é. Aquele que é conhecedor de quem ele realmente é, dessa essência profunda, interior, aquele que chegou a essa fonte, ele sabe, ele encontrou, ele vê que não há distância alguma entre Deus e ele. E ele percebe que Deus nunca esteve distante, ele nunca esteve intermediário, ele sempre esteve em tudo, em todos, está em você e é você em essência interior. Porque essa essência interior, ela é realmente quem e o que você é. Nós, praticamente, usamos, quando a mente está focada para fora, como se fosse um corpo, uma máscara, né? Algo que a gente possa atuar nesse mundo, né? E como um escafandro, que foi uma das nossas primeiras lives. Mas você percebe que, sem querer, nem por modéstia, nem por... mas você é aquilo que você é. E aquilo que a própria Bíblia nos diz, eu sou o que sou. É nessa terceira fase, e para essa terceira fase, que também o Mestre Jesus nos disse, eu e o Pai somos um. Né? Chegou na terceira fase, eu e o Pai somos um. Não há eu e não há ele, só há Deus. Esse aspecto de divisão exterior passa a não mais existir. Você sabe que tudo que existe é um. Você sabe que tudo que existe é Deus. E você sabe que tudo que existe é esse Ser Supremo. Então esse é o terceiro estágio. Então você, a partir de agora, pode reconhecer nas lives que nós temos passado, que não sei em que etapa você está, mas essas lives são um convite. Primeiro nós falamos um convite para você entrar no reino de Deus, um convite para você entrar na igreja. Nós falamos de um convite a um despertar, mas tudo isso está apontando para o mesmo lugar, está apontando para a mesma etapa. Essa é a terceira etapa que durante esse tempo você tem sido convidado. Não sei se está na primeira, se está na segunda, mas se você tem ouvido essas lives, você está sendo convidado para essa terceira e provavelmente última etapa de maturação. Então, agora você pode entender melhor o convite que foi lhe feito e talvez, espero que você esteja fazendo aí os exercícios, que você tenha continuado a ouvir as lives, mesmo as antigas, reciclando-as, né? Se não o fez, agora com esse entendimento você vai estar tendo um foco diferente. Um foco diferente. Né? Agora, há pessoas que se apegam demais em determinadas fases. E isso dificulta. É como se elas pegassem uma corda, né,
amarrasse numa árvore, bem amarrado, e depois amarrasse no seu corpo, na sua cintura, e elas têm só um espaço, só tem aquele espaço e elas não conseguem ir além dele, né? Isso é dito também do elefante, né? Diz que se amarra o elefante com uma cordinha pequenininha, uma cordinha fina, né? Quando ele é pequeno, vamos dizer assim. E ele tenta ir além daquele espaço, mas ele não consegue, porque ele está preso, está apegado, está amarrado ali num determinado ponto e ele não consegue. Só que ali ele cresce, fica bem forte, mas ele só se lembra daquele período, ele só se lembra daquilo, ele se retém, ele não tenta mais sair dali, né? Ele continua naquele espaço, ele desconhece a enorme força que tem, que é capaz de romper tudo aquilo e ir além e galgar espaços muito maiores. Então algumas pessoas ficam assim, presas na primeira etapa. A primeira etapa, então, é a que mais prende, é a que a pessoa retém mais apego. Depois, a segunda etapa, né, a gente vê aí tanto falar do esoterismos e tantas outras coisas que usam bem esse linguajar e que traz bem esse conhecimento, né? E é uma fase gostosa até de convívio com as pessoas. A terceira fase é você e Deus. Já não há mais outros. Há Deus, né? Já não há você. Há Deus. E só Deus. Deus há. O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que supremo, de onde tudo surge e para onde tudo retorna. Então essa é a terceira etapa. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente a diferença da primeira, da segunda e dessa terceira, e espero que você perceba a diferença daquilo que estamos falando, daquilo que estamos tratando, do linguajar e das palavras, dos entendimentos, dos exercícios que são muito importantes para que a gente, cada vez mais, a gente vá se adentrando a essa terceira etapa e cada vez mais absorvendo essa energia, né? Só para complementar, dizer para você que o silêncio é muito importante. Não sei se você já ouviu isso, mas quanto mais silêncio você faz, mais poder tem as suas palavras, né? Aqueles que estão fazendo esse exercício, talvez já tenham começado a perceber o poder que tem através das suas palavras. Mas mais poder ainda tem o seu silêncio, né? Então é isso que eu gostaria de dividir nessa etapa com vocês. Aqueles que ainda tiver alguma dúvida, podem deixar aí no comentário, né? E faça aí os seus compartilhamentos para que outras pessoas também possam entender as fases, né? E aquele que está na primeira fase não venha achar que o que está na terceira está
está ficando louco ou vice-versa, né? São fases de maturação. É algo natural e essa é a vontade de Deus que assim se realize. Não há nada de errado nisso, né? Mas talvez o seu momento seja de passar para uma nova fase. Alguns que eu tenho encontrado que já estava com os pés fincados nela, né? Só ainda não sabiam, está ainda um pouco perdido, né? Mas seja bem-vindo a ela. É a fase que você entra sem dar nenhum passo. Não há passo algum, não há nenhuma distância, né, entre você e Deus e o Ser Supremo. Não tem como você dar um passo para alcançá-lo. Não tem como você abrir as mãos para abraçá-lo, né? Espero que você entenda, abra sua mente e que receba bem os ensinos, que não são ensinos, são experiências. O que nós passamos é algo que você não tem que aprender, você tem que experienciar, né? Experimentar, tem que passar pela experiência dessa vivência interior, né? A gente pode apontar e mostrar o caminho, mas só quem pode percorrê-lo é você. Amém? Então, obrigado, já estava com saudade de poder falar com todos, né? Então a paz profunda, a paz a todos, e encerramos dizendo que o Deus que em mim é, também é em você. Namastê.